Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que com certeza você já conhece, a Black Friday. É aquela época de promoção que todo mundo fica esperando no mês de novembro, que acontece só lá na última sexta-feira, hoje, mas ao longo do mês ela vem acontecendo meio devagarinho, meio muito explícito, do jeito que a loja achar melhor. Mas quais são os problemas, quais são os riscos, quais são as vantagens de participar de um processo desse? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para tirar todas as suas dúvidas foi o diretor de Orientação e Assistência do Consumidor do PROCON, o Ricardo Baldez. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Você participa da Black Friday? Eu estou recebendo mensagens da Black Friday todos os dias, assim como todos os consumidores. Pois é, parece que é uma época que todo mundo já fica esperando, né? Isso. E antes ela ficava concentrada, vamos dizer, no dia, na última sexta-feira, que é o dia oficial, ou na última semana, mas agora ela começa até às vezes no mês de outubro, né? Então esquenta a Black Friday. O fornecedor se aproveita dessas oportunidades, de fato, para ampliar o período de promoções. E aí o consumidor, de fato, ele precisa estar muito atento a esse período. Pois é, precisa estar muito atento a esse período, porque promoção é uma coisa assim meio... A gente sempre fica com o pé atrás quando a gente vê a coisa muito barata, né? Sim. Mas quais são as principais vantagens e desvantagens no período desse, Ricardo? Pronto. Nesse primeiro momento, a gente sempre orienta que o consumidor ele fique sempre muito atento a todo esse período. Antes era somente a sexta-feira, agora eles ampliaram esse momento para quase todo o mês de novembro, né? Sobretudo nessa última semana. Então, assim como existem os bons fornecedores, também existem os maus fornecedores. E é nesse contexto que o PROCON ele se insere para estar firme atuando para evitar essas irregularidades. Mas eu acho que para o consumidor, assim, um consumidor normal mesmo, aquele que vai lá só para aproveitar a vantagem, fica difícil de identificar esses probleminhas, vamos dizer. Por exemplo, você encontra uma TV hoje por 2.500, ela está muito barata. Sim. Mas se você for olhar há um tempo atrás, ela podia estar por 2.000, ela entra numa promoção por 2.500. Pronto, perfeito. Isso é um tipo de prática que ela é abusiva, né? Previsto no artigo 39 da Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor ele pode estar registrando, se ele estiver monitorando esses preços, ele pode registrar por meio do print ou captura de tela do valor que estava sendo praticado há uma semana atrás e o valor que está sendo praticado agora. O que acontece? Muitas vezes o fornecedor ele acaba dando um cupom promocional, mas ele aumenta o preço do produto ou do serviço. Então, esse tipo de situação é uma prática abusiva, é uma propaganda enganosa. Porque o consumidor, ele pensa que está tendo uma vantagem, mas na verdade ele está sendo ludibriado, ele está sendo enganado a comprar um item, um produto que estava no mesmo valor que estava 2 meses atrás. Ou seja, não houve a promoção, houve um enfeite, está sendo mascarado algo para o consumidor ser enganado e ele acaba adquirindo esse valor do produto. Pois é, porque fica difícil da gente... identificar essas situações, a não ser que você esteja muito atento. Por exemplo, você quer a tal da TV, ótimo, então começa a pesquisar bem antes para ver a evolução desse preço, para comparar agora com a Black Friday, podia ser uma estratégia boa? Isso, a gente sempre orienta, o PROCON ele tem esse papel de repressivo, mas também o papel preventivo. Sob direção da presidente Karen Barros, o PROCON ele tem feito cartilhas informativas, ele tem anunciado nas suas redes sociais, dicas para o consumidor, desde o início do mês de novembro, já está acompanhando a evolução dos valores daqueles produtos e daqueles serviços. A gente tem interesse, né? Exatamente, aí o consumidor ele tem que estar atento. Está chegando o período da Black Friday, então eu já vou tirar um print, a captura de tela aqui do produto. Aí vai verificar que daqui a 2 meses o produto, qual o valor, porque não existe uma justificativa para que o fornecedor aumente durante esse período. Não existe. Então seria de fato uma prática abusiva, por isso que de fato o consumidor ele precisa ter essa orientação e ele está acompanhando. Mas o PROCON também faz isso. Hoje na internet já existem formas de acompanhar a evolução do preço dos produtos. Então a gente consegue, se eventualmente a gente solicita para o fornecedor
os valores estavam sendo praticados há um mês anterior, se a gente quiser pegar o fornecedor nessa prática indevida. Quando desconfia que tem alguma coisa Exato. um pouquinho mais errada, né? É que aquela plaquinha vermelha, parece que ela tem um atrativo terrível, né? Isso. A gente olha aquela plaquinha vermelha que tem escrito lá, promoção, pronto, vermelha, amarela, seja lá qual for que está sinalizando a promoção, aí a gente já vai direto achando que aquilo cega a gente, pronto. Essa publicidade, a publicidade ela tem que vir acompanhada de informações claras e precisas ao consumidor. O que acontece muito nesse período são, às vezes, itens, produtos e serviços que a primeira parcela é excelente. Ela vem com valor promocional e não explica ao consumidor que a segunda parcela ela tem um preço maior, ela tem um juros, ela está compondo um seguro, e isso precisa ser informado ao consumidor. Vamos lá que eu não entendi esse pedaço. Você compra o produto, Isso. 10 parcelas, todo mundo gosta de 10 parcelas. Faz, por exemplo, um contrato de plano de celular. Sim. A primeira parcela é R$50. Isso é informado, parcelas a R$50 do plano de celular. No entanto, a segunda parcela, ela não é R$50. As próximas, posteriores à primeira, são 80, 80, 80 e 80. Então, o consumidor ele é enganado por meio dessa oferta, diz que a mensalidade é R$50, mas na verdade é R$80 a segunda, a terceira e assim por diante. Aí o comerciante não pode dizer assim, foi você que não leu o contrato direito? Não, porque o consumidor ele é a parte mais vulnerável da relação de consumo. Ele precisa ser informado previamente a respeito dessas informações. Então, são aquelas pequenas letrinhas do contrato, essas informações que são as principais, elas precisam estar expressas e claras ao consumidor. Precisa informar ao consumidor que vai ter essa segunda parcela. Mesmo ela estando lá escrito, naquela letrinha que a gente precisa da lupa, o consumidor deve ser informado. Ele deve ser informado. Só ele precisa dessa informação para que essa compra seja validada. Se eventualmente o consumidor ele recebeu aquele contrato de 10 páginas e não está expresso de forma clara que aquela segunda parcela vai aumentar, então aquele contrato ele pode ser invalidado. Invalidado, né? Ótimo. Vamos lá com outras coisas. A nota fiscal. A nota fiscal eu acho que é sempre uma arma do consumidor, né? É aquela coisa mais visível da transação comercial. Mas às vezes a gente esquece de pedir, ou então às vezes eles vamos enviar para o seu e-mail e essa nota nunca chega. Qual a orientação nesse sentido? O consumidor, ele tem o direito de exigir que a nota fiscal seja emitida na hora. Se eventualmente ele não solicitou naquele momento, ele solicitou por e-mail ou por SMS, ele pode receber posteriormente, mas se ele identificar que ele não recebeu, ele pode entrar em contato ou simplesmente, se ele perdeu, ele pode entrar em contato com o fornecedor depois e solicitar a segunda via dessa nota fiscal. É um direito do consumidor. Porque, por exemplo, hoje tem tem muita loja. Eu, por exemplo, já passei por isso. A gente não tem a nota fiscal agora, mas a gente manda para o seu e-mail, ok? Claro que você vai dizer ok, né? Se você vai receber por e-mail. Só que depois de uns 2, 3 dias, você percebe que você não recebeu aquela nota, né? Você precisa voltar na loja para pedir novamente a nota fiscal que não foi lhe enviada. Isso é uma fé do consumidor, do vendedor. Isso. Nesse caso, trata-se inclusive de um crime a não emissão dessa nota fiscal. O consumidor, ao identificar esse tipo de conduta, às vezes até reiterar a desse fornecedor, ele precisa avisar o PROCON, ele pode de fato, porque o consumidor ele não tem as ferramentas suficientes naquele momento, ele não vai brigar, ele pode até brigar, mas ele tem alguém para brigar por ele, que é o PROCON. Então o PROCON ele recebe essas denúncias, pode ser em uma das mais de 80 unidades espalhadas em todo o estado do Maranhão, ou se ele não quiser nem sair de casa, ele tem um aplicativo, e lá pelo aplicativo do PROCON ele consegue formalizar. Olha, PROCON, essa empresa ela não está fornecendo nota fiscal. E a gente vai direcionar, sob a supervisão da presidente Karen Barros, a gente vai mandar uma equipe de fiscalização lá, saber se isso, de fato, essa conduta está acontecendo ou não. Você disse 80 unidades, né? Isso. O atendimento lá nessas unidades está facilitado nesse período? Porque imagino que nesse período, principalmente fim de ano, já junto as compras de final de ano, com a Black Friday, com as promoções, com as ofertas, como é que vocês ficam lá? A presidente do PROCON, a presidente Karen Barros, ela determinou, Ricardo, a gente
notifica quando demora a atender o consumidor. Então, na nossa casa precisa ser dessa forma também. O atendimento ele precisa ser rápido e ágil. Então, nesse período, a gente faz os mutirões para o consumidor que chegar em uma das nossas unidades, ele possa ter o atendimento mais rápido, assim também como o aplicativo do Procon, ele possa ter um atendimento mais célere. O consumidor, ele, nesse período de ano, como tem muita demanda, ele quer resolver rápido. É verdade. E a gente recebeu essa diretriz também para atender o consumidor de forma rápida. Ok, e rápido é o que eu vou fazer agora, um intervalinho bem rapidinho, só para a gente tomar uma água, um cafezinho, não deixei o Ricardo tomar nem água, mas ele vai tomar água e café no intervalo e nós vamos voltar a conversar, só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre vantagens e desvantagens da Black Friday que está acontecendo hoje em todo o país, mas que já começou há um tempinho. E eu estou conversando aqui com o diretor de orientação e assistência ao consumidor do Procon, o Ricardo Baldez. E a gente estava conversando nessas possibilidades de atendimento mais rápido. Mas mesmo quando a gente não busca esse atendimento tão rápido assim, não vai logo direto para o Procon, fica lá com outras compras para fazer e pode fazer mais tarde uma reclamação? Claro, o consumidor ele tem esse prazo para formalizar. Se eventualmente aconteceu agora em dezembro, não quer dizer que em janeiro, o consumidor, quando tenha um pouco mais de tempo, ele se direcione a uma das nossas unidades ou então formalize pelo aplicativo. Mas o importante é que ele registre, ele não deixe de registrar essa reclamação para que o fornecedor ele não perpetue essa prática que é ilegal, certo? Ok. Quais são as principais reclamações que vocês recebem nesse período? Nesse período, principalmente, temos a propaganda enganosa. Aquilo que a gente falou lá no começo. Aquilo que a gente falou no início, que o fornecedor ele se prevalece da vulnerabilidade do consumidor, ou às vezes ele anuncia algo na internet ou na televisão. E no nosso café. Aceito, obrigado. E ele se prevalece dessa vulnerabilidade do consumidor e acaba praticando o preço na internet. Quando o consumidor chega presencialmente nessa unidade, ele vê que o preço é diferente. Então a divergência de preço faz com que o consumidor, ele como é a parte mais vulnerável, ele acabe pagando a mais. Ou então ele pode fazer o seguinte, ele viu que tem uma divergência de preço, ele conseguiu registrar o preço que ele viu no anúncio. Ele vai fazer o seguinte, ele entra em contato com o Procon, que a equipe de fiscais do Procon vai lá garantir o efetivo cumprimento dessa oferta. Né? O artigo 35, inciso 1º da Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, garante o cumprimento forçado dessa obrigação. Então os fiscais do Procon vão lá e asseguram o direito desse consumidor. Deixa eu fazer aqui o papel do advogado do contra, e eu não sou advogada do fornecedor, vou só simular uma situação. Às vezes você pega um anúncio, um folder qualquer, Sim. E tem lá o produto, portanto, não sei o que tem. Mas lá tem uma letra que diz assim, enquanto durarem os estoques. Sim. Legal, né? Aí você chega na loja, você encontra aquele mesmo produto por um outro preço. Sim. Aí ele diz, não, porque aquele estoque antigo acabou, isso aqui é um estoque novo. Esse tipo de argumento vale? Eu já vi esse tipo de... É muito comum, mas não vale. Aqui temos duas situações. Primeiro, o descumprimento da oferta, a divergência de preço, acabou o estoque, então ele precisa cessar essa publicidade referente a esse valor. Esse valor, entendi. E a segunda situação é onde o consumidor ele acaba comprando pela internet, paga um determinado valor, daqui a 5, 6 dias ele recebe uma notificação desse fornecedor informando que acabou o estoque. Isso está errado. O consumidor ele precisa exigir. Mesmo na internet a gente tem essa prerrogativa, tem a prerrogativa. Tem que exigir do fornecedor. O fornecedor ele tem esse ônus de informar o consumidor quantos itens tem disponível. Se ele vendeu algo, o consumidor pagou, ele tem que cumprir essa obrigação. Ele Depois tem que dar o jeito você dele. paga, tá valendo. Tá valendo. E aí, e isso é muito costumeiro, os fornecedores realizar, é informar, a gente não tem mais em estoque, mas sim, precisa, de fato, garantir esse produto ao consumidor. Se não tem mais estoque, se não tem mais o produto por aquele preço, a propaganda deve cessar imediatamente. Tem que cessar imediatamente. Não pode. Trata-se de uma prática abusiva, por isso que o Procon, ele, quando recebe essas denúncias, notifica imediatamente o fornecedor, tá? Para acessar. Mesmo assim, depois de muitos anos do Código de Defesa do Consumidor, a gente diria que o comerciante, o vendedor, o fornecedor, ele já está mais consciente desses direitos do consumidor e por isso também ele já está mais fácil de negociar. Quer dizer, na loja mesmo você já pode resolver alguma situação que não deu certo? Pode sim.
Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, ele é um código referência mundialmente, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem uma unidade do CDC, que a gente chama, em cada unidade, cada estabelecimento comercial. E o consumidor ele já está mais informado, ele já sabe aquilo que ele pode brigar. Isso. Então, o fornecedor, sabendo disso, acaba tendo que lidar com o consumidor e flexibilizando algumas condutas que são praticadas de forma ilegal dentro das lojas. E o consumidor acaba conseguindo resolver Quer algumas dizer, dessas os situações. dois lados já estão bem informados. Isso. Quer dizer, o consumidor sabe por que ele pode brigar e o fornecedor sabe até onde ele pode aceitar essa reclamação. Exatamente. Os dois lados já estão bem informados. A gente sempre fala lá no PROCON que o consumidor informado, ele se torna um cidadão respeitado. É verdade. Aquele consumidor que ele sabe do direito dele, o fornecedor não vai nem brincar, nem pensar em brincar com ele, porque ele sabe qual é o poder que ele tem, É que verdade. é a legislação. Eu acho que a questão da troca de produtos é um termômetro bem legal dessa Sim. situação, né? Porque antes, para você trocar um produto em qualquer loja era muito complicado, né? Se você tivesse perdido a nota fiscal, por exemplo, ainda tem muitas lojas que exigem a nota fiscal, mas hoje eles mesmos têm um controle pelo CPF, Sim, pelo CPF. Você consegue fazer, eles não botam mais tanta banca para trocar, não, né? Em razão, exatamente, do consumidor estar mais informado, eles estão evitando de perder os seus próprios consumidores por conta dessas práticas, de evitar fazer a troca. É importante deixar claro que o direito à troca, ele é um direito caso o produto apresente algum defeito. Isso. Mas se a loja apresentar uma condição melhor, por exemplo, geralmente as lojas nesse período de final do ano apresentam um regramento próprio, que se for benéfico, ele prevalece a lei. Se for benéfico ao consumidor. Nesse caso, digamos que a loja forneça 7 dias para troca. Isso. 7 dias para troca é um benefício que a loja está dando ao consumidor. Tá? Aquilo não está no código. Não está no código. É determinação da loja. É determinação da loja. Isso. É diferente, a gente já vai explicar sobre direito de arrependimento. Direito de arrependimento é quando você compra pela internet, não viu o produto, não pegou o produto, chegou o produto na sua casa, você tem 7 dias para se arrepender. É diferente de quando você compra presencialmente, olhou o produto. Arrependimento só vale porque você não viu. Só vale porque você não viu então, presencialmente. Isso, só vale porque você não viu. Se você viu o produto, olhou lá, até calçou, vestiu. Exato. Não pode se arrepender. Não pode se arrepender. Desde que a loja não informe que você tem algum benefício. Se a loja, porventura, queira fornecer uma regra especial, olha, você tem 7 dias para se arrepender. Então, durante esses 7 dias, o consumidor ele pode se arrepender. Mas tem os seus regramentos, não tirar a etiqueta, achou a camisa grande, ele pode ir lá trocar. E se eventualmente a loja não quiser trocar, aí ele pode acionar o PROCON para que a gente faça valer o direito dele. Porque eles prometeram os 7 dias. Prometeram 7 dias. Então vincula, desde que, é importante deixar bem claro, seja uma regra mais benéfica do que está previsto em lei. O que está previsto em lei é que você só pode trocar se tiver defeito, não é Exatamente. Isso? Se for mais benéfico, porque mesmo não tendo defeito, você não se agradou da peça, você tem os 7 dias que a loja te deu, aí você tem que respeitar as regras da loja. Exatamente. Perfeito. Para a internet é um pouquinho diferente, como a gente já falou. Exatamente. Pela internet, tudo que não for presencial, modalidade não presencial, são 7 dias do recebimento do produto. Certo? Então, recebeu, conta 7 dias. No 6º dia me arrependi, a camisa está muito grande, o sapato está muito grande, ou não gostei da cor, eu tenho o direito de me arrepender e mandar. E aí esse ônus de reenviar não é do consumidor, tá? Isso, é o ônus que é do fornecedor. O fornecedor que tem a obrigação de pegar o item de volta e retornar. Sem pagar nada Sem por pagar isso, nada. né? Aí quando a gente chega que ele diz assim, olha, esse produto que você comprou eu posso trocar, só que eu não tenho mais esse aqui por este precinho que você pagou. Mas eu tenho esse outro aqui que custa só um pouquinho a mais. Nesses casos? Nesse caso tem que valer o que o consumidor pagou. O preço que ele pagou, não interessa se... Já está definido em jurisprudência. Né? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala, ele não faz menção se está mais alto, se está mais baixo, mas a regra é para beneficiar o consumidor. Se eu comprei um produto e a legislação me garante que eu tenho direito à troca, ou seja, eu vou trocar, independente de quanto que se está valendo mais ou menos. Eu tenho 7 dias, esses 7 dias o fornecedor não pode aumentar o produto para aquele consumidor. Ele pode aumentar para os demais e ainda justificar por que está aumentando.
mas para aquele consumidor, ele tem direito a adquirir no mesmo valor. Só uma última pergunta, o que dá mais trabalho, Black Friday ou festas de fim de ano? Tá tudo casado, né? Porque a Black Friday acontece nessa última semana. No começo de dezembro. E aí a gente já tem janeiro também com início de matrículas, então é um período que realmente o PROCON ele é muito acionado. Sob a diretriz da presidente Karen Barros, a gente tem, de fato, tentado dar celeridade a esses procedimentos para o consumidor chegar e ser recebido de forma mais rápida e mais célere. Olha, eu vou ficar torcendo para que as coisas corram com mais tranquilidade, Black Friday, final de ano, início de ano, e que o PROCON não tenha tanto trabalho, que aquelas filas lá do PROCON diminuam um pouco mais, viu? Porque tem muitas práticas abusivas e, graças a Deus, a gente tem um órgão que possa receber esse tipo de demanda para poder ajudar o consumidor e resolver o problema dele. Ok, Ricardo Valdez, obrigado por sua participação aqui, por todas essas orientações. E você, consumidor, não custa nada ficar de olho no produto que você quer e não se deixar ser enganado ou levado por tantas propagandas que às vezes podem não ser bem aquilo que a gente estava pensando. Comprar garrafa por lebre agora não vale mais, gente. Bom dia para você, bom dia para você. Você sabe, todo dia 8h30 eu estou aqui esperando você, sempre com café quentinho e informação. Tchau e até a próxima.